credo, o que é? É uma narrativa. Narrativa que começa com a criação do mundo e termina com o juízo final. É um resumo da narrativa bíblica. Quer dizer, muito mais do que uma doutrina, é uma narrativa. Doutrina, você supõe, é uma coisa que está sujeita, vamos dizer, à argumentação. Uma narrativa não está sujeita à argumentação, só está sujeita a testemunho. E é assim que você tem que ler o negócio. E é assim que você tem que ouvir o credo. Se eu acreditasse, por exemplo, que as narrativas bíblicas são apenas mitos piedosos ou narrativas distorcidas, bom, nesse caso você não acreditaria nelas. Quer dizer, quando você aceita aquela narrativa como, vamos dizer, um ouvinte ingênuo, que não tem por que duvidar, você está o mais próximo possível das testemunhas diretas que estiveram lá presentes. Agora, se nenhuma vez na vida você leu assim, com esta ingenuidade, e em seguida você desenvolve teorias dizendo, são mitos, etc, etc, então você simplesmente fugiu do objeto. Quando você vai assistir uma peça de teatro, você começa a analisar a peça de teatro durante a peça de teatro ou você assiste a peça de teatro? Você assiste. E você se deixa impressionar pelo que está acontecendo lá. E com relação à Bíblia é a mesma coisa. Você tem que ler a primeira vez, ou uma primeira, mesmo que você já tenha lido de outras maneiras. Experimenta ler assim. Só de você ler assim as coisas já começam a acontecer. Quer dizer, vamos dizer, a suspensão da descrença é necessária até para você assistir uma peça de teatro, quanto mais para você ler a Bíblia. Não é isso? Então, outra coisa, você vai precisar, vamos dizer, abrir a sua imaginação para que aquelas coisas se tornem presentes para você. Então, quer dizer, você vai ter que imaginá-las como coisas presentes. Porque aquilo não é uma peça de teatro, não é um filme. Você pode pegar um pedaço do Evangelho e fazer um filme, como o Mel Gibson fez a Paixão de Cristo. Ele podia ter feito a Bíblia inteira. Ia dar um trabalho miserável, mas ele podia ter feito. Tá certo? Por que esse filme, A Paixão de Cristo, mexe tanto com as pessoas, converte tantas pessoas? Tá certo? Por quê? Porque elas estão presentes ali e elas não têm que fazer o trabalho de imaginação. O trabalho de imaginação foi feito, já foi mostrado para elas. Tá entendendo? Então aqui tem um impacto direto. Então, eu acho muito difícil, por exemplo, o sujeito assistir a Paixão de Cristo e depois ele dizer, não, mas isso é apenas um mito, etc, etc. Eu acho muito difícil. Porque, na verdade, não há nenhum sinal de que seja um mito. Você tem ali testemunhas, o pessoal contando, aconteceu assim, mas assado, Quer dizer, qual é o motivo razoável que você tem, né, para você colocar em dúvida todos esses testemunhos? É muito artificial. Então, lê uma vez, imaginando que tudo aquilo aconteceu. E tentando preencher de substância efetiva. Tenta imaginar, como se você estivesse lá. Quer dizer, faça, para cada episódio do Evangelho, você faz um filme mental como o Mel Gibson fez. Quando terminar, você vai ver que essa história tem um certo efeito em você, e que não é simplesmente o efeito de transportar você para um mundo de imaginação. Agora, pode ser também narrativas distorcidas de acordo com o imaginário das comunidades cristãs primitivas que os redigiram. Eu digo, peraí, as comunidades cristãs primitivas estavam lá presentes, e você não estava, é mais provável você distorcer do que elas distorceram. Por que 2000 anos de afastamento tornariam você mais apto a dar um testemunho fidedigno? Essa é uma curiosa inversão. Quer dizer, as fontes primeiras são fontes primeiras. Mas, quer dizer, os caras que estavam lá e que assistiram. E que em parte eles assistiram, em parte eles perguntaram para outras pessoas que assistiram. Isso é tudo o que nós temos. Quer dizer, eu não estaria dessa forma criando uma doutrina, ao mesmo tempo impugnando as doutrinas tradicionais do cristianismo? Sim, certamente. Você está criando doutrinas. Mas é justamente... Daí você vai entrar, vamos dizer, na discussão teológica. Mas por que adianta uma discussão teológica sobre uma narrativa que você nem sequer leu, como se deve ler? Aquela narrativa, ela se apresenta para você como um testemunho.
Então, por exemplo, você lê as cartas de São Paulo Apóstolo, então você vê que são coisas que ele vivenciou, que ele esteve naqueles lugares, falou aquelas coisas, passou por aqueles negócios. Né? Essa história é posterior ao Evangelho, evidentemente. Tá certo? Mas esse é um exemplo. Não dá para você conceber as cartas de São Paulo Apóstolo, não, ele inventou tudo isso, ele não fez tudo isso. Quer dizer, ele estava falando, em grande parte, para pessoas das quais muitas ainda tinham recordação dos acontecimentos. Isso não se apresenta para você, vamos dizer, como uma narrativa mítica, mas como uma série de testemunhos. Alguns testemunhos podem ser mais precisos, outros menos precisos, tá certo? Mas são testemunhos históricos, algo que aconteceu. Então você tem que imaginar que aquilo aconteceu. Você não faz nem isso, você simplesmente não leu aquilo. Então, quer dizer, a abertura para a narrativa. Mais tarde você tira a sua conclusão da narrativa, mas não tenha pressa em tirar a conclusão. Você veja, tem aquele trecho, eu acho que é Mateus 6:11, em que João Batista na cadeia manda os caras perguntar para Jesus Cristo: quem é você mesmo? É você que a gente está esperando, é outro. E Jesus Cristo disse: então vocês voltam e digam a João: o que vocês viram e ouviram. Os cegos enxergam, os paralíticos andam, né, os leprosos aparecem curados, etc. É isso que vocês estão vendo. Agora, se você duvida de curas miraculosas, bom, duvidar com base no quê? Né? Se elas acontecem até hoje. Eu não vejo por que duvidar. Eu acho que assim, a dificuldade de você lidar com eventos miraculosos é uma dificuldade artificial, essa criada por uma ideologia moderna. Quer dizer, onde você acha que aquilo que você não tem explicação não pode acontecer. Fala, mas se fosse assim, o mundo não poderia ter começado, meu filho. Porque você não tem nenhuma explicação da origem do universo, e, no entanto, o universo está aí, já estava aí muito antes que alguém inventasse alguma explicação. Quer dizer, o passo número 1 da teoria no avanço do conhecimento é você admitir que a realidade existe e que o seu entendimento dela é precário. Se você não entende nem isso, não dá para começar. Agora, tem gente que diz isso, mas na prática não consegue fazer. Sempre aparece um acontecimento para o qual ela já não tem uma explicação, não aceita. Fala, bom, então significa o seguinte: o mundo tem que ser reduzido à dimensão das explicações que você já tem. Agora, vamos dizer, você estar aberto para uma infinidade de fatos que você não entende, bom, isto é o começo da investigação, isto é o começo dos estudos. Né? Na verdade, os seres humanos têm explicação para muito poucas coisas.